Muito bom, gente. Bom dia, então, a todos. Sejam bem-vindos novamente aqui, né? A gente se encontrando desta forma, um negócio que é meio esquisito, mas vamos lá, né? Então, lembrando assim, ó, nós estamos trabalhando nossas aulas e nós estamos trabalhando os, os caras que nós chamamos de mamíferos, ok? Então, nós estamos fechando hoje nossos dois últimos slides sobre os mamíferos. E daí pode ser que alguém acabe perguntando assim, por que trabalharam mamíferos e a nossa próxima aula é peixes? Estamos voltando? Na verdade, para quem está participando desde o começo e lembra, o que a gente fez? A gente trabalhou um tema gerador. E nesse tema gerador, que era a peste bubônica, a gente trabalhou os artrópodes e também nós trabalhamos os mamíferos. Por quê? Porque nós somos mamíferos e éramos ou somos acometidos por essa doença. O rato, que era o vetor, ou seja, o transportador das pulgas, também é um mamífero. Então nós resolvemos trabalhar desta forma. Então hoje a gente está fechando os mamíferos. Então olha lá, fechando com o quê? Com as principais ordens, com as ordens que existem, porque nós já podemos ver que os mamíferos existem mamíferos com grandes diferenças entre eles. Por isso não podemos colocar apenas em uma divisão, só um tipo, só mamíferos. Então, dentro dos mamíferos, nós vamos ter ordens. Então, lembra o seguinte, nós temos um negócio chamado de hierarquias e categorias hierárquicas, que começa com reino, depois vai para filo, depois vai para classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, o reino animal, o filo é cordados, certo? Nós estamos falando da classe mamária. E agora nós estamos vendo as ordens. Então, nestas ordens, nós vamos ter, por exemplo, os primatas, os proboscídeos, que são os elefantes, certo? Então, os primatas, os proboscídeos, característica, tromba. Os primatas, cérebro bem desenvolvido, andam de 2 ou 4 patas e outras características. Os lagomorfos, membros curtos, cauda curta, que são os coelhos, lebres, certo? Os roedores, o porquinho da Índia, o rato, o hamster, os marsupiais, que são aqueles que têm bolsa, o marsúpio, aqui o canguru, o diabo da Tasmânia, um exemplar nosso aqui, ó, galera, ó, que é o gambá lá, que a gente tem aí em casa, né, que ele tem o rabo pelado. Os carnívoros, que aqui não tem nenhum dos nossos, mas nós temos vários na nossa fauna. Continuando. Professor, Oi? tinha uma classificação lá que era, por exemplo, os marsupiais, os placentários, e tinha mais um terceiro que eu não lembro. Ótimo, Tá, ótimo. mas por que os marsupiais estão aparecendo aqui de novo? Eutérios, tá. Aquela classificação era referente ao tipo de desenvolvimento embrionário, lembra? Se você tinha, se tinham úteros, eles eram chamados de eutérios. Lembra? Se o animal se desenvolvia parte dentro de um útero e depois ele saía e ia para um marsúpio, que é a bolsinha onde é que estão as glândulas mamárias, ele era chamado de marsupial, mas muito bem lembrado. E aqui são as ordens. Lá era uma característica do desenvolvimento embrionário. Ok? Sim ou não? Beleza? Beleza? Ótima pergunta. Que bom que lembrou. Aqui, galera, ó, que nós temos que tomar cuidado, ó. Aqui gera um monte de dúvidas quando a gente vai falar rapidamente. São os cetáceos, tá?
o golfinho, o boto, a orca, né, as baleias. Então, as pessoas pegam rapidamente, olha, golfinho é baleia, tem nadadeira, tá no mar ou tá na água doce, então é um peixe. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, os cetáceos, os quirópteros, que são os morcegos, os artiodáctilos, ok? E os perissodáctilos. Os arqueodáctilos, eles têm o casco fendido e aparecem os dedinhos. Olha que legal. E os perissodáctilos são aqueles que têm um casco inteiriço. Não aparecem os dedinhos e não tem fenda no casco, certo? E ainda eu posso incluir aqui os sirênios, que é o peixe-boi, por exemplo, que também é um animal que a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer um exercício, vai falar alguma coisa, porque as pessoas acham que ele é um peixe, mas, no entanto, ele é um mamífero, tá ok? E falando rapidamente sobre essas ordens, a gente encerra os mamíferos e nós vamos começando já a nossa próxima aula, que são os peixes. Deixa eu achar aqui os peixes para vocês. Muito bem, vamos tentar fazer uma ligação agora, cara. Tá? Então, olha lá. Quando a gente fala de peixe, a gente tem que voltar um pouquinho. E eu vou usar esse slide para ir escrevendo aqui e fazer vocês lembrarem. Então, nós estamos falando assim, ó. Quando a gente sai dos invertebrados, o nome está dizendo para mim, né? Esses caras não têm coluna vertebral, ok? Depois dos invertebrados, eu não vou entrar direto nos vertebrados. Eu vou entrar num filo, eu vou entrar num filo chamado de cordados. Nós já trabalhamos isso, só estou relembrando, tá? Então, esses cordados, eles vão ser divididos em protocordados, aonde eu divido em cefalocordados e urocordados. Ok? E daí eu vou ter o seguinte: os cordados, se não é protocordado, ele vai ser vertebrado. Caramba, vamos lá. Bom, você conseguiu entender o que é o vertebrado, né? Se o invertebrado é sem coluna vertebral, o vertebrado é com coluna vertebral. Tá, mas que coisa que são esses cordados? Vamos relembrar lá, galera. Ó. Vamos ver se vocês conseguem relembrar comigo. Os cordados são os indivíduos que, pelo menos em parte da vida, eles têm notocorda, fendas faringianas, tá? Tubo nervoso dorsal, e o último, que não é obrigatório, mas alguns teóricos, autores e também exercícios pedem, é a cauda pós-anal. Então, olha lá, presta atenção, galera, para a gente relembrar. Isso aqui a gente só está relembrando, já teve essa aula, né? Então, cordados, eles têm notocorda. Notocorda, com a continuação do desenvolvimento, se for um indivíduo que é um vertebrado, essa notocorda dá origem à coluna vertebral.
Desculpa. Ok? O tubo nervoso dorsal vai dar origem à nossa medula espinhal. Medula espinhal, não medula óssea. Certo? E a cauda pós-anal, em nós, por exemplo, dá origem aos últimos ossículos da nossa coluna vertebral, que é o cóccix. E as fendas faringianas, elas vão se fechar e vão dar origem ao nome, faringeanas. Elas vão se fechar e vão dar origem à nossa faringe. Certo? Então, presta atenção. Se o cara tem notocorda, ele é um cordado. Certo? Se a notocorda persiste ao longo da vida desse indivíduo, ou seja, ele nunca vai ter coluna vertebral, ele é um protocordado. Se a notocorda der origem a vértebras, a coluna vertebral, esse cara não é mais um protocordado, sim, ele é um vertebrado. Ok? Agora, para finalizar, se ele é um protocordado, que apresenta notocorda próximo à cabeça, ele é um céfalo-cordado. Se ele apresenta notocorda próximo à cauda, ele é um urocordado. Ok? Então lá, cordado tem notocorda. Se a notocorda virar coluna vertebral, ele é um vertebrado. Se a notocorda nunca se transformar em coluna vertebral, ele é um protocordado, que pode ser um céfalo ou um uro. Para ser chamado de cordado, precisa ter essas características aqui. Notocorda, fendas faringianas, tubo nervoso dorsal e cauda pós-anal. Conseguiram lembrar? Sim ou não? Então, já que sim, quem são os cordados? Então, quando a gente fala em cordado, nós estamos falando de quem? Peixe. Nós estamos falando de... Desculpa. Nós estamos falando também de anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Mas daí eu venho e pergunto para vocês o seguinte, diante do que a gente acabou de falar, esses caras aqui são cordados, perfeito? Mas eles são o quê? Protocordados ou vertebrados? Vertebrados. Isso, então todos esses que a gente elencou aqui, eles são vertebrados. Mas, professor, eu não entendi por que ele é um vertebrado. Tem coluna vertebral? Tem, então ele é um vertebrado. Ok? Então, agora o que a gente vai ver? Peixes, depois a gente vai ver anfíbios, répteis e aves. Mamíferos a gente já viu. Mas claro que sempre a gente vai fazer comparação, até porque nós somos mamíferos e fica mais fácil para a gente comparar. Agora, olha lá, ó, quando eu falo em peixes, e lembrando assim, ó, peixe está dentro dessa classificação aqui, ó, vertebrada. Ok? Só que daí eu vou subdividir os peixes, porque os peixes são todos iguais? Não. Então, dentro dos vertebrados, eu vou ter os caras que são chamados de agnatos e os caras que são chamados de gnatostomato. Espera aí. Vamos lá. Então, A significa sem. Sem alguma coisa. Gnatus significa mandíbula. Então, os peixes que são chamados de agnatos são peixes sem mandíbula. Já vou mostrar para vocês. Certo? Agora, existem peixes com mandíbula, sim ou não? Garanto que esses vocês já viram vários. E esses peixes que têm mandíbula, eles são chamados de gnatostomata. Ok? Gnatostomata. E a partir dos gnatostomata, guarda-se aqui, ó. Você também vai ter os
tetrápodas, que não é o caso dos peixes. Tetra é o quê? 4. Pods é pés. Então, quando eu falar de tetrápodas, que vai ser a nossa próxima aula, eu acredito, são quem? Quem tem 4 patas, 4 pés, 4 membros. Quem são? Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Peixe não. Peixe não tem 4 membros. Ok? Eles vão apresentar nada deles que nós vamos agora ver. Mas olha lá, ó. Para a gente terminar esse slide, você vê que os peixes que são com mandíbula, tá? Os gnatostomata, eles podem ser subdivididos em condrictes e osteíctes. Os condrictes são os peixes cartilaginosos, ou seja, o esqueleto de cartilagem. Então, eles são chamados de condrictes, ou também chamados de elasmobrânquios. Elasmobrânquios. Agora, se o peixe não é com uma estrutura esquelética de cartilagem, ele vai ter o esqueleto formado por o quê? Osso. Ósseo. Então, esqueleto ósseo, não mais cartilaginoso, mas um esqueleto ósseo. Quando eu falo que ele tem um esqueleto ósseo, ele vai ser chamado de osteícte. Então, os osteíctes são os peixes ósseos. Tá ok? Beleza, gente, qualquer coisa você chama e eu volto, paro, tá? Vamos lá, para o primeiro. Quando a gente fala ali, ó, nossa classificação, os agnatos é o cara sem mandíbula. Então, o cara sem mandíbula, ele também chamado de ciclóstomos. Esses ciclóstomos, ou agnatos, eles têm uma boca sem mandíbula, portanto, uma boca circular. Olha aqui, ó, circular. Então, isso que você está vendo aqui, ó, é a boca de um agnato ou ciclostomato. Ou ciclóstomos. Certo? Não são muito conhecidos por nós, porque esses bichos, normalmente, eles vivem no fundo dos oceanos, e são chamados de lampreias, peixe-bruxa ou feiticeira. Então, são encontrados nas águas salgadas. Já as lampreias, água doce ou salgada. Parece uma enguia, lembra uma enguia. E daí muitos deles fazem isso aqui, o que está mostrando nesse desenho aqui, ó, galera. Ó. Ele vai, se fixa a outro animal, outro peixe, pode ser, e com essas estruturas, esses dentinhos aqui, ó, ele machuca e fica sugando o sangue, como um cara que se comporta igual um ectoparasita. Certo? Já os peixes, bruxas e feiticeiras, eles vivem no fundo do oceano e eles são normalmente peixes que comem restos de outros. Eles comem estruturas em decomposição. Ok? Beleza. Partindo disso, a gente começa agora quem não é chamado de agnatos ou ciclóstomos. Não, agora não. Então, agora eu estou trabalhando com quem? Os gnatos tomados. Os gnatos tomados. Então, lembrando lá, galera, a gente volta um pouquinho para você ver de novo. Ó. Nós estamos falando disso daqui agora, então. Esses caras aqui. Então, esses caras podem ser o quê? Condrictes ou osteíctes. Então, esse cara aqui é um gnatus tomado e ele é um osteícte.
osteictie. Muito bem, relembrando lá, o que é um osteictie? Um peixe ósseo. Mas, galera, quem são os peixes cartilaginosos? Tubarão. Tanto que eles caçam tubarão para pegar o quê? Cartilagem. E as raias são peixes cartilaginosos. Certo? Beleza? Então, tubarão branco, martelo, tigre, raia jamanta, todos esses são peixes condrictes ou elasmobrânquios, que têm esqueleto cartilaginoso. O restante são osteictes. Osteictes. Então, são peixes ósseos. Agora, presta atenção na sua morfologia. Morfos é forma. Então, morfologia é o estudo da forma. Então, quando eu estou falando de osteictes, você vai ter que prestar atenção no seguinte, ó. Ele apresenta uma boca terminal. Ou seja, ela está voltada para frente. Ó, vamos lá no outro slide. Cadê o meu tubarão? Olha aqui, ó. A boca do tubarão é voltada para baixo. Enquanto que a boca dos osteictes é voltada para frente. Primeira coisa. Segunda coisa. Essa estrutura aqui, ó, chamada de opérculo. Você, com certeza, se você já pescou, inclusive, pode até ter carregado o peixe segurando no opérculo. É aquela estrutura que, quando ele está tentando respirar, ele fica abrindo e fechando um pouquinho para trás dos olhos ali, ó. Então, este opérculo é uma característica somente dos osteictes. Olha o nosso tubarão lá, ó. Ele não tem opérculo, mas ele vai apresentar fendas branquiais, ó. Fendas branquiais dos dois lados da cabeça. Pelo menos 4 pares eles vão apresentar. Vamos lá. Você está vendo aqui, ó, nadadeiras. As nadadeiras dele, nadadeira dorsal, nadadeira anal, nadadeira peitoral. E você está vendo uma nadadeira caudal. Certo? E essa nadadeira caudal, ela não é tão diferente a parte de cima quanto a parte de baixo. Portanto, essa nadadeira caudal, ela é chamada de homocerca. Vamos lá, galera, o que é homo? Homo significa igual. Então, a parte de cima é igual à parte de baixo. Vamos ver se naquela imagem do meu tubarão dá para ver. Não vai dar para ver, mas eu desenho para você. Enquanto que o tubarão, que é um condricte, a nadadeira vai ter esse aspecto aqui. Portanto, a parte de cima é bem diferente da parte de baixo. Então, nós vamos ter aqui uma nadadeira caudal heterocerca, tá? Então, são morfologias diferentes. Vou repetir. A boca terminal dos osteictes, enquanto que nos condrictes a boca é ventral, como eu mostrei aqui. A boca está voltada para baixo e os osteictes têm a boca voltada para frente. Os osteictes apresentam opérculo, os condrictes apresentam fendas branquiais. Já vou explicar para que serve isso. Os osteictes apresentam nadadeira caudal homocerca, então ela é igual, em cima e embaixo, enquanto que os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, apresentam nadadeira heterocerca. A parte dorsal muito maior do que a ventral.
Outra característica bastante interessante, vamos ver se no nosso tubarão dá para ver. O tubarão, ele tem uma aberturazinha, na verdade duas aqui, se é que dá para a gente chamar de testa do coitado, né? Não faz isso. A testa do cara, certo? Tem duas aberturazinhas ali, chamadas de espiráculo. Tá? Esse espiráculo serve para entrada de água. Não se preocupe, já vou explicar para você. E os osteíctes não apresentam isso. Mais uma característica que é os representantes condrictes. No olho, você já deve ter visto até essa brincadeira. Fica com o olho preto, né, quando ele está bravo. Na verdade, o tubarão e as raias, eles apresentam uma membrana niquititante. Então é como se fosse mais uma lentezinha que recobre o olho dele para proteger. Então é como se ele tivesse uma pálpebra, mas ela fosse transparente. Lembrando o seguinte, peixe pisca? Não. Por que que não pisca? Porque não tem pálpebra, tá? Mas aqui no caso do tubarão, ele apresenta uma membrana, e as aves que são aves de rapina ou aves de caça também têm isso, tá? Para proteger os olhos. Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando. E a gente fala de tegumento dos peixes. Tegumento é igual à nossa pele. E os peixes vão apresentar nesse tegumento o desenho que está aumentado ali do seu lado, ó, as escamas. Tá? Essas estruturas de escamas são estruturas feitas praticamente da mesma substância que é o nosso cabelo, o pelo e a unha. Essas estruturas são formadas por... Do que é feito? Muito bem, todo mundo junto. Isso. Queratina. Tá? Então, a queratina produzida pela epiderme do peixe, pela derme, desculpa, vai dar origem às escamas. Para que serve escama? Serve para proteção e também para diminuir o atrito. Diminuir o atrito com a água, para facilitar que ele consiga se locomover dentro da água. Lembrando que a densidade da água é alta, né? Então, tem uma resistência maior. Então, ele vai apresentar essa escama. No caso dos osteíctes, eu tenho escamas que são de origem epidérmica, e essas escamas têm desenhos variados. Ganoide, quitenoide, tá? Mas não se preocupem com isso. O importante é você saber para que serve, do que é feito, ok? Também é importante que protege contra parasitas, tá? Existem muitos parasitas nas águas que se fixam aos peixes e acabam prejudicando o seu desenvolvimento, seu crescimento, e muitas vezes causando até a morte do peixe, tá? Agora, quando eu falo de condricte, a escama é diferente, olha lá, ó. Essa escama está bem coladinha ali. E é superficial, tanto que quem já limpou um peixe sabe que é fácil de tirar essas escamas. Agora, quando você está falando de um condricte, são os peixes cartilaginosos, a escama se origina aqui embaixo, ó, na derme, enquanto que o osteícte origina-se na epiderme. E daí, olha lá, olha esse nome, galera. Dentina. Lembra o quê? Lembra dente. Esmalte, dente. E o dente é mole ou é duro? Muito duro, né? Muito duro, né? E então você imagine como é que é a escama desses caras. A escama se origina lá embaixo, então ela não sai, e ela vai ter a sua pontinha lá fora, sempre virada para trás, assim, ó. Então significa que se você vier aqui, ó, e passar a mão na cabeça dele
da pontinha, pertinho da boca dele para trás, vai. Ao contrário, não vai. Vai ficar super áspero, tá? Então, olha, as escamas são diferentes. Origem dérmica, formado por dentina e tem esmalte. Então, é bem diferente. Enquanto que os osteíctes apresentam a escama com origem epidérmica, formado por queratina e sai facilmente. Ok? Bom, falando de tegumento ainda. No tegumento dos peixes, o que mais você vai encontrar também que é legal? Você vai encontrar glândulas de muco. De muco. Com certeza você já tentou carregar um peixe? Pode ser que sim. Se sim, consegue pegar no meio do corpo dele e carregar ele tranquilamente? Não consegue. Por que que não consegue? Porque as glândulas de muco secretam o muco na superfície do peixe e ele fica liso. Por que que acontece? Para que serve isso? Também é para proteção contra parasitas, tá? Para os parasitas não conseguirem se fixar. E, 2, para diminuir o atrito com a água também. Por isso, para isso serve o muco que ele secreta, que está no seu tegumento. Ok? Já no caso dos condrictes, essa estrutura não existe, não tem essa produção, tá? Vamos lá, mais uma coisa ainda falando de tegumento. Isso aqui todo mundo conhece, eu acho, né? Então, tá vendo isso aqui, ó? Essa estruturazinha que eu estou pintando aqui, ó? Começa lá perto da cabeça do peixe, lá no opérculo, né? Lembra lá o opérculo aqui, ó? Opérculo, e tem essa linha, é a famosa linha lateral, tá? Para que serve essa famosa linha lateral? Percepção de pressão. Ok? Então, o que vai acontecer? Se eu consigo ter, se eu percebo uma movimentação na água, a pressão vai ter uma variação. E eu vou ser capaz de perceber movimentos. Por isso que os peixes conseguem nadar em cardumes com tanta perfeição. O simples fato de um se deslocar um pouquinho para o lado faz a água se deslocar e a água faz ter uma pressão diferente nessas estruturas aqui, ó. Presta atenção, ó. Aqui a água vem e se desloca e esses receptores aqui, ó, conseguem perceber isto. E o peixe, no mesmo momento, consegue se deslocar. Por isso que é muito difícil você pegar um peixe na água. Assim que você põe a mão na água, ele vai perceber e ele vai fugir. Então, essa linha lateral é para a percepção de movimentos na água, por causa da diferença de pressão que a movimentação da água provoca, e esses receptores que são chamados de mecanoreceptores. Ok? Então, aqui a gente vai finalizando, só para mostrar para vocês, a gente continua falando de morfologia e nós vamos apontar as morfologias que a gente acabou de falar aqui nesse desenho do nosso tubarão. E que daí você vai transmitir esse conhecimento também para as raias, porque os dois são condrictes, ou também chamados de elasmobrânquios. Beleza, galera? Então, assim, lembrando, hoje à tarde tem atendimento, eu vou postar a aula, eu vou postar também as atividades para vocês, e se vocês precisarem tirar alguma dúvida, chega lá, que daí eu vou recebendo vocês, tá bom?